Chegando novamente, vamos dar continuidade à nossa semana de envelhecimento saudável e agora para falar sobre dor. Eu até postei um vídeo que a doutora Kelly Gama mandou para mim hoje, na verdade fazendo uma piada sobre dor, né? Que todo mundo fala, todo mundo conta piada mesmo, falando, ai, a dor, junta, é problema na junta, é idoso, né? O envelhecimento vai chegando e dói tudo, dói o joelho, dói o cotovelo, dói o braço, dói a coluna, dói o pescoço. Isso necessariamente não precisa acontecer. Se você já construiu essa ideia aí na sua cabeça, vamos começar a reconstruir nessa live de hoje com a doutora Kelly Gama, doutor Jorge Van, os dois são fisioterapeutas do Centro Vita. Tô vendo que a doutora Kelly já tá aqui com a gente. Mandei o convite, olha se chegou, doutora Kelly. Eu só não vi ainda o doutor Jorge Van por aqui. Boa noite. Boa noite. Eu adorei aquele vídeo que você mandou, porque, nossa, todo mundo faz essa piada, né? É normal a dor no idoso, né, Kelly? E é muito bom a gente parar um pouquinho aqui para falar sobre isso. Doutor Jorge É verdade. Chegou aqui. Você vai chamar logo o Jorge? Vamos chamar logo, que aí já fica vocês dois. Vamos chamar logo, vamos, com certeza. É engraçado que eu recebi de um paciente, né? E é engraçado que o idoso, ele sempre tem essa piada em torno do idoso, né? Boa noite, doutor Jorge. Boa noite, Juliana. Tudo bom? Tudo ótimo. Então, parece que envelhecer já faz, é cultural. É a idade do condor, é a idade que você tem que sentir dor. Então, se você não acordou, se você não tiver gemendo é porque você já morreu. Então, tem muitas piadas em torno disso. E hoje, estar aqui com você participando sobre exatamente desmistificando essa questão da dor e o envelhecimento, está sendo uma experiência maravilhosa. Nós agradecemos muito o convite de vocês para com o Centro Vita. Nós também estamos felizes. Quando a gente pensou em dor, tem que ser vocês. E antes da gente começar a falar em dor, eu queria que vocês se apresentassem, doutora Kelly e doutor Jorge, e também falassem desse trabalho do Centro Vita, que é um centro especializado no tratamento da dor crônica, não é isso? Então, como é que é esse trabalho de vocês? Se apresentem para quem está chegando aqui. Eu sou Kelly Gama, sou fisioterapeuta, sou casada com Jorge Van, né, Jorge? E aí trabalhamos há 20 anos com o Centro Vita, que eu sempre costumo falar que o Centro Vita é um centro que agrega vários profissionais que trabalham com a dor de origem específica. Então, nós temos fisioterapeutas que trabalham com dor orofacial, de cabeça e pescoço. Nós temos fisioterapeutas que trabalham com a dor muscular, de origem muscular, para fazer liberação miofascial. Nós trabalhamos com avaliação do método Mackenzie, de avaliação e diagnóstico. Então, nós temos uma mescla de tudo. Trabalhamos com o REP, um programa de reeducação da postura e dor. E nós temos também um programa de dor crônica, que é o programa de manejo da dor. Quando nós falamos em dor, Juliana, nós temos dois tipos de situações. Nós temos aquela situação em que o paciente ele se machucou agora, por exemplo, uma entorse de tornozelo, e ele tem todo aquele quadro agudo, o inflamatório, a dor, o edema. E esse é um tipo de paciente que a gente chama de dor aguda. E geralmente esses traumas eles duram até 3 meses, que é o tempo que o corpo tem para cicatrizar, e em 3 meses ele vai ficar bom. Mas só que em alguns casos essa dor ela dura mais do que deveria, ela perdura, ela persiste, e aí a gente chama ela de dor crônica. Então é uma dor que perdura por mais de 3 meses. E aí tem vários outros fatores associados a isso. Então nós não podemos fazer o mesmo tratamento para um paciente que acabou de se machucar, que tem uma dor aguda, é diferente do paciente que tem uma dor há mais de 3 meses, que é a dor crônica.
Então, o nosso programa de tratamento no manejo da dor, ele é voltado todo para essas pessoas que sentem dores há mais de 3 meses, mas eu falo 3 meses, mas geralmente quem chega aqui é mais de 1 ano, 2 anos, 10 A anos. dor já entrou para a E aí, família, né? a dor já faz parte dele, né? Às vezes ele quando acorda ele fica tentando achar a dor, porque ele nem acredita que está sem dor. E aí o nosso programa, ele consiste de 3 fases. Então ele tem a fase inicial, que é a parte de educação em dor, que é hoje que nós vamos falar um pouco. Hoje o que nós vamos informar aos seus telespectadores é justamente falar um pouco e passar informação sobre a dor, desmistificando a dor. Porque muita gente tem medo de dor, né? E aí vem uma segunda fase, que é um treinamento cognitivo, neuromuscular, que é a parte de dessensibilização das raízes nervosas que vão para o cérebro, que é uma neuroplasticidade neuronal. É o quê? Eu vou apagar aquelas memórias de dor que ele teve e eu vou formar novas conexões de alívio de dor. E a terceira fase, que é a fase de treinamento cognitivo funcional, que consiste em tarefas duplas, tarefas cognitivas de atividades mais complexas. E aí, logo depois, quando ele passa por essas fases, ele vai para o funcional, o treinamento integrado, que aí ele vai dar continuidade ao tratamento. Acabou a dor, vai fortalecer o corpo. Acabou a dor, ele vai dar continuidade, porque aqui nós temos fisioterapeutas, educadores físicos, reumatologistas, então ele está sempre no centro e sempre sendo assistido pela mesma equipe. Então, ele quando chega no Centro Vita, ele não é mais um paciente, ele é o paciente, que todo mundo conhece o caso dele e nós temos todo um planejamento que vai ser direcionado para ele. Certo. Doutor Jorge, quer falar algo? Eu quero. Tudo bom, Juliana? Tudo ótimo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite feito ao Centro Vita, por estar participando com vocês essa semana. Já estou vendo aqui um monte de gente participando, um monte de paciente nosso, viu? Muitos pacientes. Muita gente. Vou nem falar aqui o nome, porque pode ser que eu esqueça de alguém, aí eu vou estar cometendo pecado, né? Mas muito obrigado a vocês do Dia Viver Bem, por essa parceria com o Centro Vita, por acreditar em nosso trabalho, né? Agradecer, inclusive, aos nossos pacientes que estão aqui, né, participando também. Como o Kelly bem disse, o Centro Vita nós já temos 20 anos. Eu tenho me formado, tenho um pouco mais de tempo, né? Eu tenho 23 anos de formado. Minha primeira pós-graduação não foi na área da dor, propriamente, mas uma área correlata, que é na área de ortopedia e traumatologia, que eu fiz na Universidade Federal de São Paulo. E estamos nesse projeto do Centro Vita há 20 anos, né? São 20 anos a gente construindo, né? Não é algo que a gente da noite para o dia. Na verdade, é baseado na experiência que a gente tem passado ao longo desses 20 anos, de erros e acertos, e aí a gente está hoje, eu posso dizer que a gente está hoje assim, no nosso melhor momento, com uma equipe fantástica que trabalha conosco. Kelly já falou para vocês aqui uma parte, ela esqueceu de um programa de tratamento que nós temos voltado para as dores orofaciais, né, com a doutora Mariane Trajano, que é ela que coordena esse trabalho do Centro Vita. Para quem não sabe, dor orofacial é toda dor na região de face, que pode ser dor próxima à região de ouvido, dor de cabeça, dor na região da articulação temporomandibular, que é muito comum, né? E, enfim. E assim a gente tem vários programas voltados para a dor, né? Não somente para a dor crônica, mas também para aqueles pacientes que têm dor aguda, dor subaguda. Como o Kelly já disse, a questão, nós temos 2 tipos basicamente de dor. Aquela dor que advinda de uma lesão ou de uma disfunção no momento, e aquela dor que é crônica, persistente, que às vezes nem o próprio paciente sabe mais por que dói, né, Kelly?
E ele está tentando entender por que, que a dor não deixa, não larga. Né? E aí a gente tem esse trabalho, um programa inovador, que Kelly que coordena esse trabalho aqui no Centro Vita. É um programa exclusivo do Centro Vita, né? Esse programa de manejo da dor crônica, coordenado por Kelly. E eu sou certificado pelo método Mackenzie de diagnóstico e terapia mecânica para dores mecânicas. Eu sou o único certificado aqui no estado do Rio Grande do Norte. Aliás, em nível de Nordeste, eu estou entre três, são apenas 3 fisioterapeutas em nível de Nordeste certificados por esse método. Né? Apesar de ter muita gente de Brasil, mas em nível de Nordeste, infelizmente, ainda são poucos. Eu digo infelizmente porque eu gostaria que tivesse mais colegas, né, trabalhando com esse método. Enfim, estamos aqui para tentar ajudar, né, a construir, passar mais informações. Ótimo. Eu queria começar com vocês, assim, todos esses recursos que vocês têm para ajudar nesse tratamento da dor. Mas a primeira pergunta que fica, a gente estava conversando aqui no início, todo idoso vai sentir dor? É normal? O idoso ele já deve se acostumar com isso, já deve vestir esse rótulo de que não, vou envelhecer e é inevitável, eu vou sentir dor. Ai, quando eu escuto isso, dói o coração, viu, Juliana? Quem é que gosta de sentir dor, né? Primeiramente. Então, a dor, ela não, ninguém gosta de sentir dor. Só que a gente tem que desmistificar que a dor, ela é um processo que é natural, ela é fisiológico. Todo mundo, em alguma fase da vida, se ela não sentiu dor, ela vai sentir dor. Então, por quê? Porque nós temos um sistema de dor. Então, todo mundo tem esse sistema. Do mesmo jeito que você tem um coração, você tem um pulmão, você tem os rins, você tem um sistema de dor. E esse sistema de dor se chama cérebro. Então, a dor, ela é produzida, ela vem do cérebro. Então, o que acontece? A dor, ela tem a sua função. Ela não é do nada. Ela tem 2 funções básicas. Primeiro, é de proteger. Como assim? Proteger? Juliana, imagine você tá andando numa praça e aí você pisa no prego. O que é que você faz? Você tira o pé, né? Isso é um mecanismo de proteção. Se você não sentisse dor, você não ia tirar o pé do chão. Então você ia continuar machucando o seu pé. Então isso é a primeira função da gente sentir dor. E a outra função é a de cura. É o processo de cura. Eu vou dar mais um exemplo do entorse de tornozelo, que aí quando você torce o tornozelo, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? É proteger o pé. Então você coloca uma bota, você para de pisar. Então você tem um mecanismo de proteção, de cura. Por quê? Para que você protege a região que foi machucada, para que o seu organismo tenha um tempo para cicatrizar. Ele possa cicatrizar. Porque se você continuar botando o pé no chão, o seu tornozelo ele não vai cicatrizar. Então, a dor, ela é fisiológica. Então, nós precisamos dela para nos proteger e para esse processo de cura. Só que o que acontece é que existe todo um misticismo em torno da dor que eu não posso sentir. As pessoas têm medo de dor. E sentir dor é normal. Juliana, é só você dormir mal. Você vai para uma festa, você dorme mal, você não acorda dolorida. Ou se você passa uma noite numa reunião sentada muito tempo, você quando levanta, você não sente dor. Só que são dores passageiras, são dores benignas, são dores que não fazem mal. Então, com 2 semanas, se você não fizer nada, naturalmente, você vai ficar sem dor, porque não fazem mal. Apenas 1% dos casos da dor, ela é para a gente se preocupar, que pode ser por um tumor, por uma infecção, ou por uma fratura, mas a maioria das pessoas que sentem dor, elas vão se resolver naturalmente. Então, quando o idoso ele sente dor, eu sempre falo assim, hoje você acordou, sentiu dor, mas depois passou? Passou. Então, não segue a vida, vá fazer sua caminhada, vá fazer sua atividade. Porém, o que é que não pode acontecer?
você já está com 2 meses, 3 meses, 5 meses com aquela mesma dor e ela não vai embora. Aí sim, aí isso tem que ser levado em consideração, tem que chamar a atenção. E o importante é não receber a dor e deixar ela ali. Não, então agora eu tenho essa dor e vou ficar assim. Passou de 2 meses, 3 meses, tem que buscar ajuda, né, doutora Kelly? Ninguém merece, a gente sabe o quanto a dor compromete a qualidade de vida. Com certeza. Eu sempre falo, é uma parte da educação em dor que nós fazemos, é que o nosso sistema de dor é igual um alarme, Juliana. Sabe o alarme do carro? Uhum. Então, o alarme, quando ele serve para proteger, né, para não entrar o ladrão. Então, vamos dizer que quando entra o ladrão, a primeira coisa que ele faz é alarmar. Então, se não entra o ladrão, ele não alarma. O nosso sistema de dor é desse jeito. Quando você se machuca, o seu sistema de dor alarma, que aí você sente a dor. Só que, em alguns casos, esse alarme, ele pode estar desregulado. Como assim? Pode não ter acontecido nada, ou seja, o ladrão pode não ter entrado no carro, mas o carro está com alarme desregulado e ele está tocando o tempo todo sem o ladrão ter entrado, que é o que acontece na dor crônica. Então, na dor aguda, o seu sistema de alarme, ele dá o sinal, mas logo ele para. E nos casos do paciente que tem essa dor que persiste, o alarme ele está desregulado e ele continua alarmando, mesmo não tendo nenhum problema. Isso é o que acontece nos pacientes com dor crônica. Agora, uma dúvida comum. A gente pensa no idoso. O idoso, a coluna é frágil, os ossos são frágeis. É por isso que a dor vem ou não? Essa eu posso responder? Pode. Vamos lá. Primeiro, isso que Kelly acabou de falar é super importante, sabe, Juliana? Porque, na verdade, todo mundo que nos procura quer ficar livre da dor. E eu costumo dizer para todos o seguinte: olha, você não veio aqui para tratar uma dor. Você veio aqui para tentar, primeiramente, entender o porquê que está doendo e, em seguida, tratar aquilo que está fazendo ocorrer dor. Né? Então, é um equívoco muito comum, porque senão, se a gente pensar somente na questão dor, vai ficar tomando analgésico, né? Para tentar aliviar a dor. E o caminho não é por aí, tá? Bom, com relação à pergunta sobre a coluna do idoso, ela é frágil? Não, ela não é frágil. Né? A coluna do idoso ela tem mais idade, apenas. Né? Ela tem mais idade, ela tem mais desgaste. Claro que ela tem desgaste. Por quê? Ora, vamos pegar um idoso de 65 anos de idade. Né? O idoso de 65 anos de idade, há 65 anos ele usa a coluna dele, usa. A coluna dele certamente tem mais desgaste do que a minha, que eu tenho 46 anos de idade. Eu uso a minha apenas há 46. Os desgastes, eles são naturais, são processos naturais de vida. O que não pode é gastar demais e precocemente. Aí é uma situação que merece realmente ser mais bem investigada. Eu gosto de brincar com os meus pacientes são idosos que dizem assim: mas a minha coluna está doendo, né, doutor? Porque é a idade, né? Ora, se eu disser que é por causa da idade, na verdade, eu estou condenando esse indivíduo a não deixar de sentir dor nunca mais, porque ele está só envelhecendo, não é verdade? Então, faz sentido ele tentar procurar tratamento? Não. Ele não vai ficar condenado a sentir dor para o resto da vida porque ele está idoso, porque envelheceu. Não faz o menor sentido isso aí. Agora, é claro que tem algumas situações que são que fazem parte da idade, né? Por exemplo, pessoas que têm uma osteoporose avançada e por causa dessa osteoporose passam a ter fraturas, né, em vértebras, fraturas espontâneas, né, em vértebras, isso aí sim é doença. Isso precisa realmente de atenção, de cuidado e tratar dessa osteoporose. Tá? É uma situação diferente, tá bom? Então, dizer que o desgaste, a artrose, eu tenho muita artrose, muito bico de papagaio na minha coluna. Não,
O bico papagaio, não é por causa dele que a coluna vai doer, tá? Não é por causa disso. A gente tem que tomar muito cuidado, nós que eu estou falando, nós profissionais, né? Os médicos, fisioterapeutas, nós temos que tomar muito cuidado na hora de fazer uma afirmação como essa. Porque eu tenho que investigar, examinar o meu paciente, ouvir o que ele está dizendo, o comportamento da dor que ele está apresentando, né? Como é que essa dor se comporta? É uma dor que está constante, é uma dor que é intermitente, ela tem momentos de piora, momentos de melhora. Então, essa dor, certamente, ela não é por causa da idade dele, mas por algum fator mecânico. Às vezes, o que acontece, é só uma questão de a gente parar para pensar, né? Eu fiquei, desde que eu estou com mais idade, minha coluna passou a doer mais. Tá, mas depois você também está com mais idade, você ficou menos ativo. Uhum. Você passou a ficar mais sentado, mais deitado, não é? E essa inatividade, possivelmente, ela está levando você a sentir dor na coluna, porque você deve estar ficando em alguma posição de estresse mecânico na sua coluna que, naturalmente, está fazendo com que ela doa mais. E aí, a partir do momento que nós entendemos, compreendemos esse tipo de situação, aí a gente consegue dar um encaminhamento melhor e fazer com que o paciente ele possa fazer o seu manejo, né? Mudanças de hábitos de vida, porque a gente sabe que aquelas pessoas que se mantêm mais ativas, elas têm uma chance menor, uma probabilidade menor de sentir dor na coluna. Então, dizer que a coluna dói porque estou velho, dizer que a coluna é frágil, não. A coluna ela é muito forte. A nossa coluna ela é tão forte que ela é o nosso eixo central do corpo. Tá? Tem um autor, o Capandi, ele diz assim, que a coluna ela vive um eterno paradoxo. Ela, ao mesmo tempo que tem que ser forte, ela tem que ser flexível para que a gente possa se movimentar e realizar todos os movimentos que nós realizamos. Quando começa a doer, a gente tem que parar e ver o seguinte, peraí, por que é que começou a doer? Não é? Eu gosto também de falar para algumas pessoas daquele, olha, observe, tem muito idoso aí que nunca reclamou de dor na coluna. Uhum. Então, será que a dor é na coluna? Não, possivelmente não. Desculpa, será que a dor é por causa da idade? Não, certamente não. Você falou da inatividade, né? Que é uma das principais causas da dor na coluna. E isso vale para o idoso e vale para quem não é idoso ainda, que também quem é sedentário sofre com essa dor. Mais uma dúvida: o idoso, pela idade, ele está mais propenso a sentir essa dor? Não sei qual dos dois pode responder isso. Mas se você pega um idoso e um jovem, digamos, os dois não praticam atividade física e o jovem vai ter menos probabilidade de ter dor e o idoso vai ter mais probabilidade de ter dor? Ou depende aí dessa rotina e desse estilo de vida e do treinamento de cada um? Eu posso falar e Jorge complementa. Pode ser, Jorge? Pode. Na verdade, Juliana, porque quando nós falamos de dor, a dor ela é multifatorial, tá? Então, a dor, ela não depende, eu não posso hoje mais associar, porque eu me machuquei, eu estou sentindo dor. Isso significa dizer que eu tenho lesão, por isso que eu tenho dor. Não, porque um exemplo foi o que aconteceu nessa pandemia, de que muitos jovens em home office, que não se exercitaram, ficaram muito tempo estudando ou no trabalho, excesso de carga de trabalho, pararam suas atividades físicas, ficaram em casa, o estresse da pandemia, e aumentou muito a quantidade de pessoas que sentiam dor, e dor sem ter machucado. Apareceram muitas dores, cefaleias, dores no ombro, dores na coluna, independente da idade. Pelo contrário, nós recebemos muito mais os jovens que ficaram na escola em home office. Então, os jovens, eles pararam de fazer suas atividades na escola e era o dia inteiro no computador, ou estudando, ou no celular, na televisão, enfim, no sofá, todo torto. Então, nessa pandemia, a gente terminou recebendo muito mais jovens. Então, na verdade, o sentir ou não dor, ela vai muito mais do estilo de vida do indivíduo. Então, aquele indivíduo que
ele se exercita, que ele tem os níveis de estresse e ansiedade controlados, que ele tem um sono reparador e que ele tem uma boa nutrição, ele vai ser um indivíduo que ele vai ter, a probabilidade dele sentir dor vai ser muito baixa. E o jovem do mesmo jeito. O jovem, se ele se mantiver ativo, a probabilidade dele ter dor vai ser muito baixa. A dor, Juliana, ela é muito sensorial, ela é uma experiência e ela é muito subjetiva. Então, muitas vezes, o que gera dor para você, para mim não vai gerar, e vice-versa. Então, outro mito que a gente tem que ter o cuidado é quando a gente fica dizendo assim, fulaninho, você só vive reclamando de dor, né? Quem tem uma pessoa que tem dor crônica em casa, eu sei o que é isso, e aí a gente, toda vida que você pergunta à pessoa, como é que você tá? Hoje eu tô com a dor no ombro, hoje dói a cabeça, hoje tá doendo o pé, hoje tá doendo a perna toda. Então, na verdade, nós temos que ter um pouco de sensibilidade, porque o idoso, ele sofre muito porque a família que convive com ele, que passa o dia com ele, às vezes não tem paciência, acha que ele está inventando, que ele está dizendo que ele está com dor porque ele está chamando, é para chamar atenção, é porque ele quer atenção. E muitas vezes não, na maioria das vezes, ele realmente está sentindo a dor. A dor, ela é real. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está com o idoso. Casos de fibromialgia também é muito comum, né? Porque a dor vai passeando pelo corpo e geralmente as pessoas também ficam dizendo que é frescura, que não tem a dor, que não tem. É o mesmo mecanismo, Kelly, ou não? É o mesmo mecanismo. Porque, como eu falei para você, Juliana, o que acontece? A fibromialgia, quando a pessoa com fibromialgia, ela já tem dor há mais de 10 anos, há mais de 5 anos. Então, pessoas com fibromialgia, isso já são estudos que mostram que existe uma alteração em nível do sistema nervoso central. Então, não é mais o que ela sente, aquela dor nos ombros que desce para os braços, o formigamento nas mãos, aquela dor na coluna que desce para as pernas, o formigamento nos pés, a dor na planta do pé, aquela dor generalizada, aquela dor difusa. Aquela dor, ela é real. Muita gente começa a fibromialgia, tem muita gente que fala que ela é de dor psicológica. Por quê? Porque ninguém consegue ver o machucado, a lesão, e ver a pessoa de forma normal. Mas ela existe um sistema de dor, o cérebro, ele está desregulado. Então, os nervos estão enviando muitas informações de dor para o sistema nervoso central. E isso é que faz o paciente com fibromialgia sentir mais dor. Então, por isso que o nosso programa de manejo da dor, a segunda fase dele, que eu disse que é o do treinamento muscular cognitivo, eu falo que é um treinamento do cérebro. Porque nós usamos técnicas para dessensibilizar o cérebro que está muito sensível. Por isso que ele está emitindo muita dor. Uhum. Jorge, complementa. Quer complementar? Só completando um pouquinho e ratificando o que Kelly falou. Dor, na verdade, ela não tem relação com a idade. Tá? Isso é um mito, um equívoco. Pensar que a dor ela tem relação com a idade. Dor ela tem muito mais a ver com hábitos de vida, com o modo de ser e como você pensa, do que propriamente com idade. Não tem a ver com idade. Tá? Então, que isso fique muito claro aqui para todos. Aqueles que sentem dor, eu acho que eu estou ficando velho. Não estão ficando velhos. Kelly usou muito bem o exemplo com relação à pandemia. Só para vocês terem uma ideia, ontem eu atendi aqui uma criança com 12 anos de idade, problema na coluna lombar. Por quê? Muito tempo sentado. Nossas crianças hoje ficam muito tempo sentadas. Elas ficam sentadas na escola, elas chegam em casa, ficam mais tempo ainda sentadas, assistindo aula online disso, daquilo, outro,
e praticando pouca atividade física ou brincando pouco, se movimentando pouco. Tá? Então, definitivamente, dor não tem relação com a idade. É um equívoco. Se jogar a culpa na idade, olha, se quer viver muito e tal, está dizendo assim, para si mesmo. Eu nunca mais vou parar de sentir dor na coluna, ou seja, onde for. Ou simplesmente porque eu estou envelhecendo. Então, não é por aí. Tá? Não faz sentido essa lógica de atrelar dor à idade. Agora, sabe o que é que acontece? Só um instantinho, Juliana. É porque o que é que acontece? O idoso, principalmente na pandemia, o idoso, ele ia na farmácia, o idoso ele ia no mercado, ele ia fazer a feira da semana, o idoso ele ia pagar a conta de água, de luz, ele tinha uma atividade física, nas suas atividades de vida diária, ele era ativo, então, com essa pandemia, o que foi que aconteceu? O idoso, ele começou a ficar em casa. Então, o pouco de atividade que ele fazia, de ir no supermercado, de ir na farmácia, ele parou, ele se restringiu. E esse imobilismo, essa falta de mobilidade, é que vai fazendo com que as articulações fiquem mais rígidas, comece uma fraqueza muscular, atrofia, perda de força, enrijecimento, encurtamento muscular, e tudo isso vai desencadeando no idoso, que a consequência disso é falta de coordenação, equilíbrio, o risco para queda, e aí e as dores vêm como consequência. Uma dúvida, quando tem os exames, que aí aparece ali a tendinite, a bursite, as ites todas, aí o idoso vai sentir dor, é isso? Tem relação com a dor, essas inflamações? Tem relação com a dor, sabe o quê? Quando se pede esse tipo de exame, tá? Precipitadamente. Um exame como uma ressonância, por exemplo, né? Que é um exame que, digamos assim, é o mais completo em termos de informações. O que vem no laudo do exame e o que o profissional que solicitou fala para o paciente, isso sim provoca muito mais dor do que propriamente o problema que ele tem. Isso pode perpetuar o problema, tá? Porque fica aqui. É o que a gente chama hoje de nocebo, né? O que a gente conhece muito o termo placebo, né? A gente tem ouvido falar muito aí com relação a nessa pandemia, tratamento da Covid. Mas se deixa de falar muito na questão nocebo também. O nocebo são aquelas informações que profissionais da saúde que entendem, né, dos problemas, aquilo que a gente fala para os nossos pacientes também gera muito problema, né? Pode estar ali perpetuando algo. E aí muitas dores crônicas vêm disso, excessos de exames, né? Pacientes que chegam aqui para a gente e vêm com vários pacotes de ressonâncias que vem há anos repetindo esses exames de ressonância, né? E aí eu vou dizer assim, Jorge, você não gosta de exame de ressonância? Não, não é que eu não gosto. Longe de mim, quem sou eu, né? Para dizer que eu não gosto, concordo ou não concordo. A questão é assim. Isso deveria questionar assim, quando se deve pedir o exame de imagem? Né? E por que se deve pedir o exame de imagem? Porque o que a gente sabe é que o exame de imagem ele é um exame complementar. Ele complementa o quê? Ele complementa uma anamnese e um exame físico. Quando a gente não consegue concluir, né, aí se pode pedir um exame complementar. Ou ainda, quando está suspeitando de algo mais grave, né, por exemplo, um indivíduo que sofreu uma queda, caiu sentado e ficou com dor nas costas. Óbvio que eu vou suspeitar de fratura, né? Aí pode-se pedir um exame complementar. Enfim, e assim por diante. A questão é assim, os exames de imagem, eles nos dão muitas informações e muitas delas são simplesmente compatíveis com a faixa etária. E aí eu brinco com meus pacientes que eles me trazem, né, o exame, aí diz, Jorge, e essa quantidade fala aí no laudo que tem um processo degenerativo na minha coluna. Eu digo, olha, o processo degenerativo aqui é um desgaste natural da idade. A pele também não envelhece, ela não vai ficando cheia de rugas, não é? O nosso cabelo não vai ficando branco.
por dentro do nosso organismo é do mesmo jeito, não muda não. Então, aquela artrose que está ali, aquele disco que está desidratado, pode, na verdade, ser cabelo branco, né? Aí eu digo assim para alguns, eu digo, olha, tem gente que o cabelo fica branco cedo, tem gente que o cabelo fica branco mais tarde, né? E assim é o nosso processo natural. Resumindo, na maioria das vezes, exames de imagem não ajudam. Eles não trazem solução. E algumas vezes ainda trazem solução equivocada, tá? Precipitada, com tratamentos, digamos, mais radicais, né? Como cirurgias e outras coisas mais, em função de um exame de imagem, né? Então, é assim, uma coisa que dá um certo trabalho para a gente é tentar tirar isso da cabeça do paciente, essa informação do exame de imagem. Então, as tendinopatias que aparecem, as tendinites, né, as tendinoses, todos esses termos que quem já fez exame dessa natureza sabe do que eu estou falando. Eles muitas vezes não são importantes, porque mesmo que tenha uma tendinopatia, a gente, na verdade, tem que buscar assim, mas por que tem essa... O que é que está causando essa tendinopatia? Eu tenho que buscar a causa, o fator causal, quando ele existir, né? Porque nem sempre existe o fator causal. Às vezes a causa simplesmente, como quando a gente vê o termo tendinose. Ose significa desgaste, envelhecimento. Tendinose significa desgaste do tendão. Isso pode ser algo relacionado simplesmente à idade, tá? E não ter relação nenhuma com o problema que o paciente está apresentando. Então, o paciente... Só mais uma informação rapidinha, Juliana. A questão que Kelly falou dos idosos que ficaram, por exemplo, nessa pandemia, menos ativos, né? Também as pessoas ficaram mais deprimidas, né? Com toda a situação que a gente está vivendo, tem vivido. Só um dado estatístico. Pessoas com depressão, por exemplo, elas têm 5 vezes mais chance de ter dor na coluna do que pessoas que não têm depressão. Se você pergunta para mim agora assim, mas Jorge, por quê? Nós não sabemos. É um dado estatístico, né? A estatística diz que pessoas com depressão têm 5 vezes mais chance de ter dor na coluna. Então é assim, eu estou com dor na coluna e depressão. Trata a depressão. Uhum. Tá? Possivelmente já vai lhe dar uma boa ajuda nessa dor que você está sentindo na coluna. Agora vamos assim, para o paciente que está sentindo dor mesmo, né, gente? O que fazer nessa hora? Tem que ficar parado, tem que esperar a dor passar para procurar ajuda? Como é que faz? Muitas vezes eu percebo que quanto mais você fica parado, mais a dor aumenta, parece que aumenta, né, a dor. Como agir em casos de dor? Esse paciente que está aí sofrendo, sentindo dor e sem saber a causa. Vai falar, Jorge? Pode falar. Em 2018, foi publicado um estudo que foi feito em nível de mundo, tá? Foi publicado num periódico que tem sido bastante falado nessa pandemia, o The Lancet, que é um periódico inglês, muito bem conceituado. E nesse estudo, dentre os pesquisadores, tinha uma brasileira, né? A doutora Fabíola, que é uma fisioterapeuta lá de São Paulo. E interessante, o que é que eles viram? Que, primeiramente, a conduta em nível de mundo das pessoas que têm dor de coluna, por exemplo, ela não muda, independentemente de estar num país economicamente avançado ou em um país menos avançado. Tá? E aí viram que as condutas não mudavam muito. Né? O indivíduo teve uma crise de coluna e aí procurava um serviço de urgência médica e aí lá ele era medicado com anti-inflamatórios e recomendava para ele ficar em casa em repouso. E eles compararam com pessoas que faziam o contrário. Né? Pessoas que, em vez de ficar em repouso, elas se mantinham ativas, em movimento, procuravam se mantinham trabalhando e assim por diante. Pasme. O resultado foi o seguinte: o melhor resultado foi daquelas pessoas que se mantiveram ativas. E não tomaram medicação, né? Isso, exatamente, que não ficaram em casa deitadas. Tá? Aquelas pessoas que procuraram manter algum nível de atividade na sua vida, seja no trabalho, seja na atividade física, se recuperaram mais rapidamente. Tá? Então, isso aqui não sou eu, Jorge, que está dizendo. São dados lá da pesquisa que foi feita. Tá?
Então, o que é que a gente procura passar para as pessoas? É o seguinte, nós temos a situação da dor aguda. O indivíduo, exemplo, o indivíduo que travou a coluna. Realmente, a dor na coluna, ela pode ser incapacitante, tá? Mas ficar parado, deitado em casa ou na cama, pode não ajudar em absolutamente nada. Então, o que é que eu tenho para dizer? Procure por um profissional. Um profissional que possa ajudá-lo a sair dessa situação, dessa condição. Mas ficar simplesmente deitado numa cama ou numa rede, aí, tomando remédio, possivelmente não vai ajudar em praticamente nada. E até porque eu sempre falo que nós temos uma farmácia endógena, né? Então, o exercício, ele ativa essa farmácia endógena, ele libera substâncias que aliviam a dor. Então, não tem justificativa você ficar parado, né? É só apenas desmistificar a questão da dor, porque o que acontece? Às vezes a pessoa acha que está com dor é porque tem muita lesão e o movimento vai piorar. Então, eles preferem ficar em repouso, ficar parado, não mexer. Tá com dor no ombro, não mexe o ombro, nem levanta o ombro. Eles preferem ficar sem movimentar do que movimentar e com medo de piorar. E o que nós estamos desmistificando é exatamente o contrário. Então, uma orientação, estou com dor no ombro, mas você disse movimentar em casa mesmo, ou você procurar ajuda, procurar se exercitar, ter essa orientação. Né? Porque eu acredito que muitos têm medo, exatamente como você falou, de mexer e de agravar ainda mais aquela situação. Juliana, o pior da dor é a falta de informação, tá? Porque o que é que acontece? Primeiro que nós, profissionais da área da saúde, quando tem um paciente com dor, o que é que ele faz? Ah, doutor, a queixa do paciente, eu sinto dor no ombro quando eu vou estender roupa. Não estenda mais roupa. Não levante mais o ombro. Então, muitos chegam aqui falando isso. Mas como? O seu ombro ele foi feito para mexer, ele foi feito para levantar, é essa a função dele. Então, a primeira coisa é você buscar ajuda para saber o porquê ele está doendo. Eu sempre falo que a dor, ela é o pico, ela é o final, ela é a ponta do iceberg. Mas existem vários fatores que estão levando a dor. E ele precisa procurar ajuda para ele saber o porquê o ombro está doendo. Porque o remédio ele termina sendo apenas um paliativo. O remédio ele vai ajudar para ele poder conseguir fazer um exercício sem dor, para ele poder dormir, que às vezes a dor perturba, a dor não deixa dormir. E quando a pessoa não dorme, a dor aumenta. Então, buscar um profissional e fazer com que eu preciso ter função no ombro. Você sabe que quem mais atrapalha o paciente que está com dor em casa é a família. Que manda ficar quieto. É a família, principalmente o idoso. Exatamente. Por quê? Porque a família não deixa o idoso se abaixar para pegar um objeto, não deixa o idoso pegar um peso, não deixa o idoso levantar, estender uma roupa. Não pode. Ele não pode lavar prato. Então, o idoso, lógico que a família ela pode ajudar e ela pode atrapalhar ao mesmo tempo. Então, é muito importante quando a família vai com você, vai com o idoso para a sua consulta, porque a família também precisa participar desse processo de reabilitação, porque ela precisa também dar ocupação para o idoso. O idoso, ele precisa fazer atividades de vida diária em casa. Eu não quero o idoso sentado, assistindo televisão o dia todo ou no celular. Não quero. Eu quero o idoso se movimentando. E isso independente da idade do idoso. Os idosos com a idade mais avançada, mais de 80, 90, também é preciso estimular esse movimento. Com certeza. Juliana, nosso movimento nossos braços, nossa coluna foi feito para se abaixar, nossos braços foram feitos para se movimentar. Agora, se eu começo a pedir ao idoso que ele pare de mexer, não levante o braço. Assim você vai piorar. Ele vai perder a função do braço, porque nossas articulações, elas são iguais a dobradiças. Ela precisa de um óleo para continuar sendo lubrificadas e continuarem se movimentando. Então, se eu paro de movimentar,
eu vou enrijecendo. Então, as articulações elas vão ficando mais rígidas, e aí é lógico, se o idoso ele passa um tempo sem fazer algum movimento, seja dobrar um joelho, quando ele for dobrar, é lógico que ele vai sentir dor. Mas não é porque a articulação está machucada, mas é porque o joelho não está mais adaptado, ele parou de dar função ao joelho. O joelho tem que dobrar, porque o idoso precisa levantar, precisa sentar, o idoso precisa se abaixar, e tudo isso eu preciso da função das articulações. Então, se você se você não deixa o idoso fazer essas pequenas atividades em casa, quando ele for fazer, ele vai sentir dor. Uhum. E aí, isso é muito importante, a família ter essa consciência para ajudar a gente, também ajudar nesse processo de melhora do idoso. Kelly, vocês que atuam diretamente com isso, quais são os maiores desafios nessa questão do manejo da dor do idoso? Eu falo, depois você complementa, Jorge. Eu já pergunto para os dois aí, vocês que combinem quem vai responder. O que acontece, né? Quando nós vamos lidar com o idoso ele precisa de uma equipe interdisciplinar, que fale a mesma língua. Ele precisa de um psicólogo, ele precisa, às vezes, de um fonoaudiólogo, ele precisa de um nutricionista, ele precisa do fisioterapeuta, de um educador físico, do geriatra, do reumatologista, do psiquiatra. Então, ele precisa de uma equipe que esteja integrada para dar o melhor suporte para ele. Então, e isso é um desafio, porque isso precisa, além do custo financeiro, precisa também de ter alguém sempre disponível para levar esse idoso para fazer tudo isso, né? Isso é um ponto. O segundo é a adesão ao tratamento. Ao tratamento não medicamentoso, porque é mais fácil, eu estou com dor, o que é mais fácil? Eu me exercitar, eu ir fazer um exercício ou eu tomar um remédio? A gente sempre procura a solução mais fácil, né? Então, o idoso, ele toma muita medicação, ele toma remédio para dormir, ele toma remédio para dor, ele toma remédio para ansiedade, ele toma remédio, enfim. Então, então esse efeito, todos esses efeitos medicamentosos, isso prejudica muito o idoso. E aí, o que acontece? Faz com que ele não queira se movimentar. O nosso maior estímulo hoje é o movimento. É devolver a capacidade funcional ao idoso. Ele precisa ter essas habilidades funcionais para ele ter para ele envelhecer saudável. Então, eu tenho que promover possibilidades para ele se agachar, para ele se abaixar, para ele levantar o braço, para ele dobrar o joelho, para ir para a missa. Eu tenho que fortalecer para ele ganhar força nas pernas. Então, eu tenho que dar essa capacidade funcional para o idoso. Então, isso é um desafio, porque ele fica parado e aí quando ele vai fazer, ele faz assim, doutor, eu não consigo fazer caminhada. Por que o senhor não consegue fazer caminhada? Porque meu joelho dói. Uhum. Me disseram que eu tinha que parar de caminhar. Aí mas seu José, como é que o senhor anda? O senhor anda dentro de casa, não é caminhando? Não é? Então, o nosso programa de manejo da dor é exatamente, na terceira fase, é exatamente fazer esse treinamento de forma graduada. Por exemplo, o paciente diz assim, eu não consigo passar mais do que 30 minutos sentado. Então, nós vamos expor o paciente a exercícios de forma lenta e graduada, a momentos que ele vai ficar sentado, para que ele possa, ao final de um mês, mais ou menos, ele está sentando e passando muito mais tempo sentado e sem sentir dor. Uhum. Tá? Esse é o nosso objetivo. E outro também, que eu já falei, que é a família, que a gente precisa trazer para perto da gente, porque a família, às vezes, pode atrapalhar muito. Tem alguma coisa para complementar, Jorge? Para mim, o que eu penso a respeito do desafio com relação ao idoso um desafio é tirá-lo da inatividade.
né? Se ele é inativo. É fazer com que ele entenda que essa inatividade, ou pouca atividade, é que está fazendo com que ele sinta mais dor e fazendo com que ele perca cada vez mais capacidades físicas, né? Outro desafio é quebrar os mitos que a gente está aqui conversando. Os mitos a respeito da idade e da dor, né? Para ele entender que a dor não tem relação com a idade dele e que ele não vai piorar. Não vai piorar. Ele tem que entender que não se movimentar é a pior opção. Né? Não se movimentar é a pior das opções. Por quê? Não é só uma questão de dor, é também de capacidades. Né? É aquele idoso que daqui a pouco não consegue mais fazer nada, ele não tem mais uma independência, né? Porque uma independência funcional, eu estou me referindo a isso, porque simplesmente ele ficou tão parado, que, como que ele falou, atrofiou a musculatura, perdeu força, as articulações ficaram rígidas, ele já não consegue ter a mesma desenvoltura para se movimentar, não tem mais equilíbrio, não tem coordenação. Aí vai dizer que é por causa da idade? Não, não é por causa da idade, é simplesmente porque ele está muito parado. Eu acho que isso é o maior, esses são os maiores desafios para nós aqui. E quando eu me refiro a mitos, né, a quebrar esses mitos, também assim, é desconstruir muita coisa, muita informação que foi passada para eles. E hoje os nossos idosos, como todo mundo, estão muito ligados no Google, né, por exemplo, buscando informações no Google, né? Eu vou lá buscar, tudo procura no Google. E o filtro é muito ruim, né, para buscar informações nesses ambientes. E aí vem, às vezes, muito mais equívocos que só reforçam crenças ruins, né, que não ajudam em nada, na verdade. Então, para mim, essas são as maiores dificuldades. Aquele idoso, alguém da família que está assistindo, ou o próprio idoso que está assistindo, sou sedentário sim, estou com dor sim, como essa retomada, né, para que ele consiga aí botando um olhinho na engrenagem, né? E voltar a viver sem dor. Um idoso que está aí com muita dor, está em casa, está parado sim. Em quanto tempo vocês conseguem restabelecer essa qualidade de vida, né? Eu digo, essa vida sem dor. Quer responder, Jorge? Eu sei que varia muito de cada paciente, né? Mas uma média. Muito variável. Uma coisa muito importante é que para alguns é retorno à atividade, né? Para outros que nunca fizeram atividade física, por exemplo, é um início. Então, tem que ser gradual. Não pode começar com algo de intensidade muito alta, nem mesmo moderada, muitas vezes. Tem que ser, muitas vezes, intensidade baixa, porque senão vai machucar. Ou então, a pessoa vai passar a sentir dor inerente à atividade física, ele está confuso com relação à questão dor, e aí pode se assustar e não querer mais fazer nada, né? Isso acontece. Então, assim, a gente tem que fazer algo gradual. Então, a gente fala muito assim, tem que se movimentar, tem que fazer atividade física, certo? Mas tem que procurar algum profissional que entenda da condição desse indivíduo que hoje tem mais de 60 anos de idade. Tá? Desse indivíduo que nunca fez uma atividade física na vida. Ou desse indivíduo que há muito tempo não faz mais atividade física nenhuma. Então tem que tomar cuidado, porque eu já vi muita situação de idosos assim, não me mande ir para atividade física, porque eu inventei de fazer uma musculação que me mandaram e eu me machuquei lá, eu fiquei pior. Então, aí fica mais difícil, porque bloqueou, né, na cabeça dele. Ele agora está achando que aquela musculação foi a causa do problema dele. Pode até ter sido, dependendo da intensidade do exercício que colocaram para ele. Por isso, tem que ser algo muito gradual. E Kelly diz muito assim, olha, tanto é que o nosso programa aqui de dor crônica, no duro, é para ser de 6 meses, porque esse é o tempo que o cérebro precisa para entender o seguinte, atividade física é uma coisa boa. Por isso agora eu vou falar. E a decisão não é algo consciente.
a decisão é do nosso cérebro, em nível de inconsciência, né, Kelly? É a partir de 6 meses que ele diz, pronto, agora eu me rendi, a atividade física é uma coisa boa, Vocês me me faz bem. convenceram. Na O cérebro verdade, vai a dizer, gente não né? precisa. Exatamente, não precisa a gente convencer. Você sabe que quando o paciente ele chega no consultório, a gente sabe aquele que ele vai evoluir muito bem e aquele que não vai evoluir. Porque tem aquele que ele adere ao que você. Porque eu costumo falar que eu faço muitos combinados com o paciente. Eu nunca digo assim, você tem que fazer isso. Eu sempre pergunto, o que você gosta de fazer? E aí nós vamos combinando. E aí o que acontece? Aquele paciente, aquele idoso, que ele consegue, ele tem o autogerenciamento, ele sabe gerir, ele sabe assim, doutora, nós trabalhamos muito, uma das formas do treino é trabalhar por cotas. Então, aquele paciente que não consegue caminhar porque os joelhos doem, então nós vamos trabalhando todos os dias, ele vai caminhar. E ele vai começar com 5 minutos. 5 minutos de caminhada. Então, todos os dias ele vai caminhar 5 minutos. Na primeira semana. Na segunda semana, ele vai caminhar 7 minutos. E aí, você sentiu dor? Eu senti dor. Mas o que foi que você fez? Eu continuei. Porque a senhora disse que eu podia continuar. Isso é fazer o autogerenciamento da dor. Uma das partes da educação em dor, eu uso muito um guia de sinal de trânsito. Como é um guia de sinal de trânsito? Você está fazendo um exercício, você está caminhando e você começou a sentir dor nos seus joelhos. Essa dor é leve e ela não aumentou, ela sempre ficou do mesmo jeito, você pode continuar. Isso é sinal verde. Isso não é sinal de que você está piorando, que você está lesionando o seu joelho, mas apenas que você está dando um estímulo diferente, que você não estava caminhando, e o seu joelho é normal responder a esse estímulo. Mas o que é importante é que essa dor ela não está aumentando, ela está sempre do mesmo jeito. E quando você termina a caminhada, você não sente mais nada. Então, isso faz parte do gerenciamento. Agora, você está caminhando e a sua dor começa a aumentar. Você começou com 2 e você já está com 8, aí acende a luz vermelha. Aí ele tem que parar. E aí nós vamos reavaliar todo o processo. Então, dentro do nosso programa, nós também fazemos isso, esse autogerenciamento. Então, por isso que o idoso, ele, aos pouquinhos, ele vai compreendendo, e aí o cérebro vai dizendo assim, porque o que é que acontece, Juliana? O paciente vai fazer um agachamento, aí ele trava. Aquela experiência ruim que ele teve, aquilo ficou gravado. Porque a dor, ela é um sistema de aprendizado. Você aprende a sentir dor. Por isso que a gente tem que trabalhar com o cérebro, apagando as memórias de dor. Então, às vezes o paciente faz assim, olha, eu não aguento, eu não posso nem ver ninguém fazendo um agachamento que eu sinto dor. Porque é a experiência que ele tem. Então, nós temos que apagar essas experiências ruins e principalmente o idoso, pelo tempo de estrada que ele tem, ele já teve muitas experiências ruins, muitas experiências boas. Ele já ouviu muitos nocebos, muita gente falando muitas coisas negativas sobre o problema dele. Então, o que acontece? O idoso, no momento que você fala que o joelho dele já não está cheio de artrose e que é ruim caminhar, A dor já está automaticamente, de forma inconsciente, o idoso ele vai criando mecanismos mal adaptativos. Ele começa a ter movimentos mal adaptativos. Como assim? Ele começa a ficar mais rígido, ele começa a se movimentar de forma robótica, duro. Você vê que tem pessoas que têm dor no pescoço, você pode prestar atenção, a pessoa olha só com os olhos, não mexe nem a cabeça. Então, são movimentos mal adaptativos que terminam gerando mais dor. Então, por isso que é tão importante o estímulo da iniciação do movimento. Sempre de forma guiada e gerenciar, e de forma com autogerenciamento dele. Que ele saiba que mesmo com dor, ele pode continuar
que ele não está prejudicando, ele não está piorando. Kelly, a gente já está aí bem avançada no tempo, se eu tirar só uma dúvida. Com relação à dor, digamos que o paciente está com dor na coluna, travou a coluna. Esse programa de dor, vocês vão associar essa parte do exercício com, digamos, terapia manual, com manobras para tentar aliviar essa dor, ou não? Não entram as manobras aí, mas essa questão da educação mesmo. Não, de forma alguma. Como eu falei, a dor ela é um mecanismo multifatorial, né? Então, existem vários fatores. Quando o estímulo doloroso ele chega lá no nosso sistema de alarme, quando ele chega lá no cérebro, ele vai para diversas áreas do cérebro. Então, ele vai para a parte cognitiva. O que é a parte cognitiva? É o que eu penso do que está acontecendo comigo. Uhum. Se eu penso que é algo muito grave que está acontecendo comigo, ou se esse problema eu vou resolver logo. Isso é a parte cognitiva. E tem a parte da discriminativa, da subjetividade, do sentir dor, do sintoma. Então, o que acontece? Quando eu estou diante de um paciente desse, eu posso usar uma única ferramenta, porque isso não funciona. Uhum. Então, nós vamos usar a parte de educação em dor é o princípio, é o início de tudo. Por quê? Porque eu preciso colocar esse paciente para se exercitar, para se movimentar, mas ele precisa entender que ele vai se movimentar, que no início ele vai começar a sentir dor, mas depois eu vou desarmar. O meu objetivo é desarmar esse alarme, esses nervos que estão ativos demais. E junto com tudo isso, à medida que ele vai melhorando, nós vamos usando técnicas de liberação miofascial, nós vamos usando a terapia manual, as manipulações, os alongamentos, vamos usando tudo isso. Só que o que é que acontece, Juliana? Quando eu estou diante de um paciente com dor crônica, isso não sou eu, tá? Que está falando, que são estudos científicos que mostram que terapias passivas não resolve. O que são terapias passivas? É aquela que o paciente fica deitado, recebendo passivamente o tratamento, tá? Então, dentro do nosso programa de manejo da dor, o paciente ele é ativo. Ele é a parte fundamental e mais importante da sua melhora. Eu sou apenas um meio que eu vou estar ali ao lado dele. Eu vou estar ajudando a ele a subir todos os dias mais uma escadinha para melhora, para o sucesso do tratamento. Mas dentro do nosso programa de manejo da dor, nós usamos várias técnicas, só que vai depender de cada paciente, porque cada paciente é um mundo. Eu digo que eu tenho várias gavetas, várias ferramentas, e depende... Olha, vocês acreditam que uma vez eu sempre faço um pouco de massagem, de liberação miofascial, e teve uma paciente que ela não suportou, ela começou a chorar quando eu botei a mão nela. E eu não estava entendendo, aí ela foi me explicar que essa paciente já tinha mais de 10 anos de dor. E aí ela dizia que toda a vida que ela fazia massagem, ela saía e ficava muito dolorida. Olha a experiência que eu estou falando. Então, para ela tocar, alguém tocar nela, ela não suportava. Então, eu tive que mudar toda a estratégia. Então, com essa paciente, eu não vou usar a liberação. Então, para cada paciente, a gente tem que puxar uma gaveta diferente. Mas sim, com certeza, nós usamos técnicas manuais, usamos tudo o que for possível para aliviar a dor do paciente de forma também ativa. Ótimo. Mais algo vocês têm a acrescentar? Quem está acompanhando aqui, tem um paciente com dor, aonde encontra o Centro Vita também, o que vocês querem falar aí nesse finalzinho de live? A pena que passa tão rápido, não é? Eu não sei se sou eu que falo demais, mas é porque eu acho que quando eu falo em dor, eu vou longe. Se você deixar aqui, eu falo mais tempo. Mas você sabe que isso está acontecendo com todas as lives. Por quê? A gente teve esse cuidado de escolher as pessoas para cada tema. Então, é aquela pessoa que realmente domina o assunto, que ama o que faz. Então, não tem como ser uma live rápida, porque está sendo assim. É mesmo, Juliana. Que coisa boa. Eu fico feliz por isso.
E desde já, Jorge vai falar todos os dados do Centro Vita, mas desde já, deixa eu agradecer o carinho que você, Juliana, e toda a equipe do Guia Viver Bem tem para com o Centro Vita. Eu fico muito feliz com essa nossa parceria. Eu tenho, é uma honra para mim prestar serviços para vocês, tá? Eu e Jorge, o Centro Vita. E foi muito bom estar aqui com você hoje. Era o meu sonho estar. Eu quero um dia fazer a live com Juliana. Mas na verdade é porque. Outras. Mas sabe o que acontece? Eu tenho uma necessidade de informar para a sociedade, porque tem muita gente doente, tem muita gente sentindo dor. E às vezes a dor ela é persistente porque ela é mal conduzida. Porque ela é mal interpretada, justamente porque a gente acha que é normal e eu tenho que sentir dor e eu tenho que viver com dor, enfim. Então, esse é um canal, o Guia Viver Bem é um meio de comunicação com seriedade, com comprometimento, que leva a informação de forma séria, né? E eu só tenho que agradecer. Agora pode falar, Jorge. A honra é nossa também, né? A honra é nossa. Muito obrigada, doutora Kelly. Doutor Jorge, pode falar. Veja quando ela começa a falar, né? Não me deixa falar, né? Juliana, na verdade, assim, eu faço todas as palavras de Kelly, tá? Eu agradeço demais em nome do Centro Vita, ao Guia Viver Bem, a você, Juliana, pela confiança no nosso trabalho. Como eu disse no início, nosso trabalho não é algo feito, nós não começamos ontem, né? São 20 anos. Começamos quase juntos, viu? Centro Vita e Viver Bem. Viver Bem vai fazer 20 no próximo ano. Legal, legal. E aí você sabe bem o que eu estou falando, né? Questão de erros, acertos, até a gente encontrar aquilo que é melhor, né? E eu também, como eu disse no início, eu posso dizer tranquilamente que hoje nós no Centro Vita estamos no nosso melhor momento. Profissionais fantásticos que trabalham conosco aqui, né? Todos, doutora Débora, doutora Mariane, doutora Marina, doutora Juliana, doutora Ana Letícia, doutor José Hilton Nogueira, doutor Matheus Estafalcar, enfim, são todos profissionais muito capacitados, especializados, e eu me sinto muito feliz em poder trabalhar ao lado dessas pessoas que me fazem todos os dias aprender mais, né? Crescer mais. E como o Kelly bem disse, nosso maior desafio, assim, o que nos movimenta no dia a dia é poder ajudar, é a vontade de ajudar as pessoas, né? Essas pessoas que sofrem e que não, às vezes não tem, já estão desenganadas, desiludidas, acham que vão passar o resto da vida sentindo dor. E aí por isso que o programa de dor crônica, a primeira etapa dele envolve a parte de educação, para você ter uma ideia, educação em dor, né? Kelly passa tudo, a informação, partilha, muitas informações para o paciente para ele entender o que acontece com ele, que não é diferente de muita gente, né? Enfim, é isso, o nosso trabalho, nosso dia a dia. O Centro Vita, para quem quer nos acompanhar no Instagram, o @CentroVita, com 2 T's, tá? Centro Vita Natal, @Centro Vita Natal. Nós procuramos sempre estar colocando um conteúdo, né, informativo a respeito de dor. Nosso foco aqui é diagnóstico e tratamento da dor, né? Não somente dor crônica, né? Também tem a dor aguda, dor mecânica, dor crônica, assim por diante. Nós estamos aqui em Lagoa Nova, tá? Próximo ao Hospital do Coração, na rua Leonardo Drummond. Nosso telefone, WhatsApp também, é o 3206-3327, tá? Vocês vão falar com a nossa atendente Yara, que é fantástica. Ela sempre consegue arrumar a agenda de todo mundo aqui, que é uma coisa que não é fácil, viu? É uma missão quase impossível, só ela consegue. E Yara já deve ser treinada aí para esse acolhimento, né? Dos pacientes com dor. Já começa aí esse acolhimento. Com certeza. Muito porque, Juliana, o tratamento ele começa na porta de entrada, tá? Ele começa na porta de entrada. O tratamento do indivíduo com dor, ele tem que ser na porta de entrada e ela sabe disso. Yara sabe disso. Aliás, todos nós aqui sabemos bem disso, né?
E nunca desvalorizar a dor, porque a dor é só de quem sente, né? Eu posso fazer uma ideia do que a pessoa está sentindo, mas eu não sei exatamente o que ela está sentindo. Então eu tenho que respeitar, eu tenho que valorizar, né? Essa questão parece ser redundante, ou um clichê dizer que é algo humanizado. Não, tem que ser humanizado mesmo, né? E como o Kelly já disse também, como a dor é multifatorial, a gente tem que entender a questão do tema dor em todas as esferas, porque afinal de contas nós somos seres biológicos, psicológicos e sociais. Então a gente tem que entender essas três esferas da vida do indivíduo para tentar entender o que está acontecendo com ele, tá? Então essa é a nossa missão, nosso dia a dia aqui no Centro Vivo. Muito obrigada, foi um prazer para a gente e para quem está assistindo, né? Conhece alguém que está com dor? Manda essa live, manda essa informação, porque eu digo, não vá se contentar com essa dor não é sua, você pode viver bem sem a dor, independente da idade que você está. Né? O que eu digo, muitas vezes as pessoas não sabem para onde ir. Então, se tem dor, já sabe agora que o Centro Vita é um centro especializado em ajudar aí esses pacientes a se livrarem dessa dor, né? Muito obrigada, Muito viu, obrigado. Juliana? E uma boa noite a todos. Obrigada a quem esteve conosco. Chegamos aí aos 30, 35 pessoas nos assistindo e estamos mantendo 25, 26. É muita gente nesse horário, porque ele é bem disputado, viu? É um horário bem concorrido aqui, mas o mais importante demais. é que fica tudo salvo, né? E que vocês todos podem compartilhar essa informação com as pessoas certeza. que não sabem aonde recorrer, né? Para tratar essa dor que está aí persistindo e comprometendo a qualidade de vida de tanta gente. Muito obrigada. Já quero deixar Muito obrigada. Quero deixar o convite para quem está aqui. Amanhã teremos mais 2 lives. Vamos falar com as fisioterapeutas, né, Luciana e Aline, orientações para cuidar dos cuidadores dos idosos. E doutora Graça Moraes, nutricionista, para falar também da importância do papel da nutrição ao longo da vida, não só nessa fase, não só para os idosos, mas que com a nossa alimentação a gente vai construindo aí essa vida saudável. Muito obrigada, boa noite para vocês. Boa noite, boa noite para todos. Toda a equipe do Centro Vita também, em nome de vocês dois, que eu sei que é uma equipe, como vocês já apresentaram aí, é uma equipe que as pessoas podem confiar, né? E que vai ajudar a aliviar as dores de todos. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, boa noite. Tchau.